Olá, pessoal. Hoje a gente vai ter algumas noções aí sobre o tema drogas, tá certo? Bem, para começarmos essa aula, né, o que seriam drogas aí, né? Afinal, qual que é a definição de drogas, tá? Segundo a Organização Mundial da Saúde, droga é qualquer substância, seja ela natural ou mesmo produzida aí, né, de modo artificial, sintética, que quando essa substância ela é introduzida num organismo vivo, ela pode aí modificar uma ou mais funções aí desse organismo, tá certo? As drogas, elas também são chamadas aí de entorpecentes ou também narcóticos. Agora, como que as drogas aí afetam a saúde das pessoas, né? Quais são, na verdade, né, os perigos para a saúde que as drogas podem fazer e por que que elas trazem aí, na maioria das vezes, tantos prejuízos? Bem, há muitas definições para o termo drogas. O termo mais específico a gente acabou de ver, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, mas drogas podem ser aí desde medicamentos até mesmo substâncias que são capazes de causar uma dependência química mais severa do que medicamentos. Medicamentos também causam dependência química. Nesse aspecto, há ainda as drogas que são chamadas listas e ilícitas, ou seja, né, as substâncias aí que se referem é, permitidas ou não permitidas pela lei, tá? Essa questão aí do lícito ou ilícito costuma variar de país para país, né? Então, por exemplo, a maconha aqui no Brasil, ela é uma droga ilícita, não permitida pela lei, mas em alguns estados americanos a maconha é uma droga lícita, é permitida pela lei, né? Então, quando a gente fala de drogas lícitas ou ilícitas, a gente sempre vai ver o caso brasileiro, tá certo? Do nosso país aí. Então, as drogas lícitas aqui no Brasil são os medicamentos, o álcool, o cigarro, né? Exemplos aí, tá? E as drogas ilícitas, alguns exemplos aqui, por exemplo, a maconha, a cocaína, o crack, o êxtase, a heroína e tantas outras drogas não permitidas aí pela lei aqui no Brasil, tá? Além disso, as drogas podem ser de dois tipos, né? Como eu falei, droga pode ser qualquer substância natural ou sintética. Então, as drogas podem ser naturais ou sintéticas. As naturais são produzidas a partir aí de plantas, por exemplo, o caso da maconha, do ópio, né? Que é feita aí a partir da flor de papoula, de alguns cogumelos, da cafeína, enquanto as sintéticas elas são produzidas em laboratório, por exemplo, aí o êxtase, o LSD, os anabolizantes e mesmo os medicamentos, tá? A maioria das drogas sintéticas e naturais causam dependências, né, química ou mesmo psicológica e pode levar aí o indivíduo à morte em caso de uma overdose, de uma superdose aí dessas substâncias, né? Então, alguns exemplos aí de drogas naturais, né? A maconha, que é feita aí da cannabis sativa, o ópio, que é feito aí da flor da papoula, a cafeína, que existe em muitos alimentos, não só o café, tá? Alguns cogumelos, como é o caso aí da manita muscária, né? Muitas drogas aí naturais, elas são usadas ainda hoje em rituais religiosos de algumas tribos indígenas, certo? Agora, as drogas sintéticas, né? Eu tenho aqui o LSD, que também é chamado aí popularmente de doce, pastilha, ácido, o êxtase, que é popularmente chamado de bala, os anabolizantes, que são drogas injetáveis, são popularmente chamados de bomba, e mesmo os medicamentos, né? As drogas sintéticas, elas podem ser utilizadas de várias maneiras, como eu falei, né? Elas podem ser injetáveis, elas podem ser usadas em forma de pó, comprimidos, e seus efeitos vão variar de uma droga para outra, tá? Então, voltando à nossa questão inicial, né? Por que as drogas são um perigo aí para a saúde? Muitas pesquisas têm apontado sobre os prejuízos ao nosso organismo aí, né? Resultantes aí do consumo exagerado aí de drogas. As drogas geralmente ela tem uma ação concentrada principalmente no sistema nervoso central, o que faz com que altere de maneira geral o funcionamento do organismo aí. Elas também podem influenciar aí as questões emocionais, sociais do indivíduo que consome as substâncias, né? E também prejudicar aí, né? Influenciar de uma maneira, na maioria das vezes, negativa, o círculo aí de convivência do indivíduo que utiliza esse tipo de substância. Mesmo assim, infelizmente, a gente tem um consumo mundial considerável dessas substâncias, o que faz que sejam necessárias intervenções efetivas para a gente conseguir mudar essa realidade aí, tá certo? Bem,
Na próxima aula aí, a gente vai comentar um pouquinho sobre os efeitos das drogas no sistema nervoso central, tá certo? Até a próxima aula, pessoal.